Amém. Vamos lá então orar. Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, nessa chamada de vídeo. Toma conta, Senhor, das nossas palavras, para que tudo que for dito seja conforme a Tua vontade, conforme a Tua orientação. Não permita que palavras sejam distorcidas, mas que somente a verdade, a Tua palavra seja anunciada, Pai. Em nome de Jesus, toca nos meus lábios, tira todo medo e que haja o temor, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos ler Atos capítulo 1. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas de Jesus, que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os 2 irmãos dele. Daqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Abre parênteses. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, fecha parênteses, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério.
Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois, José, chamado de Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Amém. Eu li na versão ARA, mas nós vamos fazer alguns comentários aqui na versão NVI, porque essa versão ela tem maior riqueza de detalhes. Bom, esse é o primeiro capítulo do livro de Atos, e ele é um livro que foi escrito por Lucas, o médico, e ele foi escrito no ano 61 depois de Cristo, né? Ele vai ensinar no livro todo princípios de trabalho missionário. Ele é um livro que vai abranger 30 anos de história. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8 do livro de Atos, a gente vai conhecer, né, a parte onde fala do cristianismo em Jerusalém. Então, aqui já iniciando no primeiro versículo, ele fala sobre Teófilo, né? Teófilo significa amigo ou amado de Deus. Então, aqui, muito provavelmente, ele estava se referindo a um oficial romano. Paulo está explicando que ele escreveu todas essas coisas que Jesus fez e ensinou aos apóstolos. Então, durante o período ali de 40 dias que Jesus esteve com eles, vivo, e teve diversas maneiras de comprovar que era Jesus que havia ressuscitado. Então, depois dele ter morrido na cruz, as provas que ele apresentava, né, eram inquestionáveis, para ele provar que era ele realmente que estava ali. E Jesus determinou para aquele povo que eles ficassem em Jerusalém, que não era para eles saírem dali, era para eles permanecerem em Jerusalém, para que eles pudessem receber o batismo com o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo não era um privilégio só de um grupo de pessoas. A palavra diz em 1 Coríntios 12, no verso 13, alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós
fomos batizados em um só corpo pelo Espírito Santo e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, era algo disponível para todos ali. Não era um grupo restrito de pessoas. E em Mateus, capítulo 3, verso 11, diz assim: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse trecho da Bíblia, João Batista está explicando a diferença entre o batismo, do batismo das águas, que era referente ao arrependimento, para o batismo do Espírito Santo. Então, o das águas era para quem se arrependia de seus pecados. Já o do Espírito Santo era a promessa disponível para todos. O fato de Jesus falar sobre o batismo do Espírito Santo, né, mencionado aqui com o de João Batista, fez eles se questionarem ali se o reino de Deus também seria estabelecido nessa ocasião. Né? Mas será que agora que vai estabelecer o reino de Deus? E daí é por isso que Jesus, ele alertou que a época da sua volta não vos compete conhecer, como está no verso 7. No verso 7, ele fala, aí na versão NVI, ele diz assim: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer. Então, Jesus está dizendo que o dia e a hora, a gente não precisa saber, né? Isso não tem relevância em relação à descida do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre, no verso 8, que a gente receberia poder. Então, mas recebereis poder. O poder é do Espírito. Não é para se engrandecer, não é para engrandecimento próprio, mas é para a gente testemunhar sobre Jesus e é para testemunhar até os confins da terra. O Espírito Santo, ele vai tirar o medo e vai nos alimentar para que a gente possa anunciar o reino de Deus com poder e autoridade. Logo depois da promessa, Jesus foi levado às alturas. Então, ele foi encoberto por uma nuvem. Que coisa mais linda, né? Quando eu estava lendo isso, meu coração ficou assim, explodindo de alegria, de imaginar essa cena, né? Jesus sendo levado às alturas e sendo encoberto por uma nuvem, imediatamente 2 anjos do Senhor se apresentaram ali, né, em forma de homem, com vestes brancas. Eu acho que eu tinha desmaiado se eu visse isso, gente, sério. Foi lindo demais, só de pensar, né? Eu já fico muito, meu Deus, muito feliz, muito coração alegre de imaginar isso, né? E isso alertou que, da mesma forma que eles viram o Senhor subir, ele também voltará, e todo olho o verá. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz assim, capítulo 1, verso 7, diz assim: vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Então até aqueles que mataram Jesus, né, que transpassaram ali, também vão ver Jesus voltando. No verso 12 aqui do capítulo 1 de Atos, né, eles estão voltando ali, eles voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém e eles perseveraram em oração. E um dia desses, né, ali a Bíblia fala,
né? Naqueles dias, né? Quem que estava lá no meio? Pedro, óbvio, né? Pedro, ele estava ainda se sentindo um pouco inseguro, ele estava meio acuado ali, né? Porque ele recém tinha negado Jesus por 3 vezes, lembra? Então ele tinha negado Jesus, ele ainda estava meio tímido, ainda estava ali, né? Quietinho, ele estava sem autoridade para poder falar, né? E aí nesse momento, nesses dias de espera ali, de repente, Pedro se levanta, né, e foi ali para o meio da assembleia, né, tinha mais ou menos umas 120 pessoas ali, e trouxe a situação do enforcamento de Judas, né, o enforcamento de Judas que foi citado ali em Salmos 109, verso 8, deixei separadinho aqui para ler para vocês, ó. 109, verso 8, que diz assim: que sua vida seja curta e outro ocupe seu lugar. Então, Pedro trouxe essa referência bíblica, né, dizendo que outro ocupe o seu lugar. Então, Pedro chegou à conclusão de que outro homem deveria entrar no lugar de Judas, com o mesmo cargo, né, com o cargo de supervisor, como era, né, aqui ele considerou outra parte da escritura também, que está em Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então, Pedro usou esses 2 trechos, né, da Bíblia para trazer a justificativa de que havia necessidade de se escolher um outro, alguém que substituísse Judas. Essa atitude de Pedro, ela não aconteceu na presença do Senhor, a Bíblia não fala isso. E o Espírito Santo, ele ainda não tinha descido, não tinha envolvido ainda, não tinha enviado ainda o Espírito Santo. Então ele teve, né, esse pensamento da necessidade de reestabelecer o número 12, que eram 12, o Judas se enforcou, ficou 11. E ele usou esses trechos da Bíblia para respaldar a sua teoria. E nessa, Matias foi o sorteado ali, né? E aí, quantas vezes a gente recebe uma promessa, né? Recebe uma promessa e uma ordem. Mas aí a gente coloca a mão, né? A gente coloca a mão, a gente coloca a promessa no objetivo, e aí a gente altera o processo por conta própria, porque a gente não sabe o que esperar. Se o Senhor nos dá uma promessa, a gente quer tirar a promessa do foco, né? E quer mudar toda a situação, tomar o controle de Deus, falar assim, não, está demorando demais, tem alguma coisa errada, precisa fazer um reajuste, vamos realocar aqui a situação. E aí a gente não sabe o que? Esperar. A ordem qual que era? No verso 4. Esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. A ordem era, espera a promessa. Não era para modificar a situação. O Espírito Santo chegaria no momento certo. E quem é que fez a promessa? Foi o Senhor Jesus. Jesus fez a promessa. E por que a gente fica querendo dar um jeitinho na situação, fica querendo mudar as coisas, né? Então, não é assim que o Senhor quer. Se Ele fez a promessa, a gente precisa esperar, porque vai acontecer. E Pedro, ele estava se sentindo acuado ali naquela situação, porque ele tinha recém negado Jesus,
E ele teve essa ideia achando que, que a promessa só se cumpriria, talvez, depois que fosse eleito o 12º novamente, né? Então a gente precisa aprender a confiar no Senhor e esperar que as promessas dele vai se cumprir na nossa vida. E a promessa era a descida do Espírito Santo. Amém? Então esse é o capítulo 1 de Atos, e no capítulo 2 é onde chega então o dia de a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que nós vamos ver no próximo encontro. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algum complemento, pode colocar aqui. Não tem? Amém. Amém. Então, nós vamos encerrar. Hoje foi só a introdução. O livro de Atos ainda tem muita coisa linda para a gente aprender sobre missões, sobre evangelismo, sobre o Espírito Santo, sobre amor. E tem muita lição aqui para nós ainda. Amém? Então, vamos orar e encerrar. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a tua palavra. Eu peço que o Senhor continue ministrando em nossos corações, que a tua palavra possa germinar, Senhor, e dar frutos em nossas vidas, que a gente aprenda a esperar o cumprimento da promessa, que a gente aprenda a entregar o controle totalmente nas tuas mãos, a não desistir de orar, que a gente aprenda, Senhor, a confiar na promessa e perseverar, porque a palavra hoje é perseverar, até que do alto venha o poder do teu Espírito Santo. Nós aguardamos, Senhor, o cumprimento da tua promessa e aguardamos ansiosamente a tua volta, Senhor. Oramos para que o Senhor volte logo, clamamos a tua volta, Senhor. Maranata, volta logo, Senhor Jesus. Que esse mundo, Senhor, jaz no maligno e a gente precisa de ti, Pai. Então nós aguardamos ansiosamente o dia que o Senhor voltará. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Boa noite, Deus abençoe.